bloco do programa Retratos e hoje conversando com a ex-jogadora de vôlei, Ana Flávia. Ana, você dizia, né, dessa decepção de não ter conseguido ir para a final ou a medalha na Olimpíada de Atlanta. O técnico era o Bernardinho. Uhum. E o Bernardinho é uma figura quase que folclórica, né? Por quem vê o Bernardinho de longe, vê aquele jeito dele mais nervoso, muito entusiasmado com tudo. Como que é o Bernardinho, a convivência com ele? Nossa, o Bernardo tem um coração enorme. Eu me lembro quando ele veio para a seleção, ele estava na Itália, não era conhecido aqui no Brasil, né? E até em relação às atletas, ele ganhava menos do que as atletas. Mas ele tirava do bolso dele para poder dar uma condição melhor para a gente, né? Então, colocar pessoas, ele chegava até contratar algumas pessoas, né, que a gente chama de braço, para poder ajudar e elevar o nível do nosso treino, né? O Bernardo tem um coração incrível, ele é um paizão, sabe? E é uma pessoa assim muito joia da gente ter, e a competência não se discute, né? É uma pessoa que trabalha muito. Eu tenho certeza que todos esses resultados que ele tem aí, tem, vai continuar tendo, é porque é resultado de trabalho, porque ele trabalha, viu? Em determinado momento, que aquele jeito dele bem entusiasmado, como eu falei, incomoda? Olha, eu tinha uma tática com ele. Eu gritava, antes dele gritar comigo, eu já gritava, quando eu errava, né? Então, mas ele sabia com quem ele precisava, né, dar uma sacudida. E eu, por exemplo, eu me cobrava muito, então ele já se segurava, né? Então ele pegava mais no pé da Leila, da Virna, né? Que de repente dava uma voadinha assim, ele pegava mais no pé. Mas ele na minha época era mais calmo, agora ele está um pouco mais nervoso. E o fato de hoje temos pouquíssimas, e até em relação a competições de maior nível, técnicas, né, mulheres no voleibol feminino. Por quê? Porque tem tanto poucas técnicas. Eu não sei, é incrível isso, né? Eu tinha um sonho de ser técnica aí no feminino, eu acho que no feminino eu enquadraria melhor. Mas não sei, a Isabel teve a oportunidade, né, de entrar nessa área, ficou pouquíssimo tempo, teve um resultado relativamente bom para o primeiro ano que ela atuou. E depois a gente não viu mais ninguém, né? A gente vê muito nas categorias Sim. inferiores, principalmente em São Paulo, tem muita gente boa trabalhando, né? Gente que tem história, Mas de pouco acesso aos times profissionais. É verdade, não sei te explicar o porquê, sinceramente. Eu acho que as mulheres não tiveram coragem de se aventurar. Ana, e retomando um pouco sua carreira, você começou no Minas, você passou por outros clubes, jogou na Itália. Relembre para a gente aí essa sua trajetória de Minas e daí para frente. Pois é, eu saí do Minas, o Minas na época perdeu o patrocínio, né? E aí nós tivemos que sair com aquele grupo todo ali, que era a base da seleção infantil e da seleção juvenil brasileira. Esse grupo se desfez e aí foi cada uma para um lugar. Depois eu sempre saía do Minas e voltava. Saía e voltava. O Minas também oscilando um pouco com os patrocínios, mas sempre buscando voltar para o Minas, sabe? Por incrível Isso era uma opção sua, voltar para Belo Horizonte? Sempre foi, mas eu tinha essa dificuldade. Às vezes o Minas tinha dificuldade de patrocínio, perdia, mantinha ali uma base de juvenil, mesclava um pouquinho com a adulto, então aí eu me mantinha fora, né? Depois o Minas conseguia um novo patrocínio e eu voltava de novo. Na verdade, se eu pudesse ter ficado aqui o tempo todo, eu teria ficado. E a sua ida para o exterior? Foi fantástico, eu acho que foi num momento muito bom. Eu estava num momento difícil aqui. Eu sempre tive um problema muito sério com o ombro. Desde os 15 anos eu sentia dor no ombro. E chegou uma época que eu falei, Bernardo, eu não aguento mais ficar seleção e clube, porque no clube eu tinha que dar 100% também, né? Então eu falei, eu preciso aí agora dar um tempo para ver se eu consigo esticar um pouquinho meus últimos anos, né, de voleibol. E eu saí e joguei 3 anos. O último ano foi um ano bem já de risco, porque eu já não conseguia treinar. Isso na Itália? Na Itália. Mas foi muito vitorioso, porque o primeiro ano eu ganhei o campeonato italiano, depois ganhei o campeonato europeu no segundo ano, e daí para frente o meu ombro começou a dar sinal assim
que eu não conseguia mais controlar, né, ter o controle dele. Então, no último ano eu já fiz um contrato de 4 meses só, o contrato de risco, e realmente machuquei para encerrar mesmo a carreira, infelizmente. O atleta de alto rendimento, ele sempre sofre com as contusões, e principalmente no voleibol, com esporte de alto impacto. Da sua época hoje, houve alguma evolução em relação a isso também? Muito, melhorou muito. Como eu te falei, eu acho que a evolução dessa parte física, né? Hoje as meninas têm acesso a muitos trabalhos. Do próprio material esportivo, do piso de quadra. Com certeza, recurso hoje, né? Então hoje é feito um trabalho aí para que o atleta não venha a ter essas lesões graves, né? Porque é inevitável, né? Com o tempo passando aí, vai ter, né, o excesso de uso que a gente fala, que isso é que é a sobrecarga, né? É inevitável, mas hoje a gente vê que as atletas atuando hoje, por exemplo, esse grupo da seleção brasileira não tem tanto problema como a gente tinha. Ana, e qual razão você acha do Brasil ser esta potência no voleibol? Feminino, masculino e em todas as categorias. O porquê que o país se tornou essa referência, essa potência? Nós temos um material humano bom, né? Eu acho que nós temos gente alta, né? Gente com qualidade de trabalho. O nosso trabalho é uma referência hoje. Nós tínhamos antes, né, referência de Coreia, China, Estados Unidos, Rússia, né? Hoje nós nos tornamos essa referência. Podemos dizer que, como tinha essa época também a escola russa, a escola japonesa, tem uma escola brasileira de vôlei? Com certeza, isso já há muito tempo. E qual que é a maior característica dessa escola brasileira? Eu acho que é a habilidade. Hoje está sendo mais força, né? Mas nós somos um país que trabalha muita técnica, né? O vôlei, muita repetição, né? Então, a gente tem uma técnica mais apurada. Ou seja, o segredo, no final das contas, é o trabalho, né? Sempre. E, Ana, estamos às vésperas, né, de grandes eventos esportivos, né? Copa do Mundo e principalmente as Olimpíadas. Qual que é a expectativa que você vê, agora atuando enquanto empresária, do desenvolvimento do esporte no país? Bom, a gente vê crescimento em todas as áreas, né? A gente tem a ginástica, natação, o vôlei, todos esses esportes crescendo. A perspectiva é que a gente cresça cada vez mais, né? Eu acho que o investimento, a gente precisa cada vez mais de um investimento, né? Isso realmente tem faltado. A gente está com muito jogador aí no mercado sem poder atuar, infelizmente, né? Mas tem melhorado, né? A gente só espera que seja mais, né? Para conseguir pegar todos esses jogadores, todos esses profissionais que precisam desse apoio, né? E sem dúvida vai ser um momento fundamental para todo o esporte no país, né? É como se diz, se não for agora, não vai ser mais, né? Acho que não teve, obviamente, na história, mas talvez não tenha tido um país onde se tivesse todos esses fatores juntos, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social, que bem ou mal está acontecendo, e 2 grandes eventos que podem alavancar o esporte. Com certeza, com certeza. E quem quiser contato com a Ana Flávia tem um site, né? Tem, é www.anaflaviavoleibol.com.br. Que a gente está vendo na tela agora, anaflaviavoleibol.com.br. Ana, estamos quase encerrando o nosso programa e eu queria que você vai falar com muita propriedade quais são os valores ou o valor principal do esporte que ele traz para a vida das pessoas e não só enquanto indivíduo, mas também pela coletividade. Formação de caráter, essencial. A experiência que a gente tem também, ele prepara a gente para uma situação adversa, né? Então a gente fica forte, a gente passa por situações tão difíceis em certos momentos que a gente tem que enfrentar, não tem outro jeito. Então a gente fica forte, a gente fica mais duro para enfrentar algumas coisas na vida da gente. Convivência, né? Você convive diariamente com muitas pessoas, você conhece, tem que saber lidar, dividir, né? Ser amigo, companheiro.
É tantas coisas que a gente ficaria aqui, amo, né? Com certeza. O tempo todo. Eu tenho muito que agradecer, sabe, a Deus, porque eu tive essa oportunidade, né? É uma experiência de vida fantástica. Se eu tivesse que passar por tudo novamente, eu teria passado. E hoje eu peço a Deus que minha filha siga esse caminho, né? Ela já está já inserida no... Ela é muito alta, meu marido também é alto, veio do esporte, né? Então, a altura ela tem e vai ter, né? Agora, eu não sei se vai ter condição física, técnica, para poder estar entrando. Vamos esperar. E não só o esporte de alto rendimento, acho que o esporte, enquanto atividade, ele também traz todos esses valores que você citou, né? Com certeza, me ajudou demais, sabe? Como eu te falei, eu tive, né, eu cresci muito de repente e aí fiquei bem encolhida, não queria sair de casa. O esporte me fez enxergar que eu poderia, né, tinha uma luz atrás do túnel lá no fundinho. Você já olhou para trás e se imaginou sem o vôlei na vida, o que você teria feito? Não, de jeito, não consigo nem enxergar. Ana, para finalizar, já te agradecendo pela sua presença, por essa conversa muito agradável sobre esporte, que é sempre bom falar de esporte, né? Tem algum jogo, algum momento inesquecível da sua vida, um jogo inesquecível? Eu acho que o final da minha carreira marcou muito. E o jogo inesquecível foi o final do Campeonato Italiano, que a gente busca mais, né, os resultados bons aí. O final do Campeonato Italiano, onde eu saí do Brasil numa situação difícil, assim, meio desacreditada. Pessoalmente foi uma volta né? por cima para você, né? Então, assim, foi um momento esplêndido para mim, que eu cheguei lá numa situação também difícil, física, né? Com a cabeça meio para baixo, assim, já em final de carreira. Então, foi marcante para mim. Tá ótimo. E Tá sucesso bom? Aí nessa sua nova, que já tem um tempo na sua empreitada com os atletas e fazendo de novo um trabalho diferenciado. Muito obrigado, Ana. Obrigada a você pela oportunidade. Bem, o Retratos de hoje fica por aqui, mas você pode nos ajudar a fazer este programa enviando sugestões de entrevistados, críticas e comentários para o e-mail retratos@tvhorizonte.com.br. Também fique sabendo das novidades nos seguindo através do nosso Twitter e também pelo Facebook. Na próxima semana temos um encontro marcado aqui pela TV Horizonte, uma emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Até lá!